Bom demais. Nosso devocional do dia 12 de fevereiro de 2024. Quero falar com você hoje sobre o tesouro confinado dentro de você. Presta atenção. Aqui, no livro de Daniel fala de um determinado tempo que um rei chamado Belzazar, em algumas versões fala que ele era filho de Nabucodonosor, mas na verdade ele era neto de Nabucodonosor. Ele era filho de Nabonido, que Nabonido era filho de Nabucodonosor. Mas é comum da Bíblia chamar de pai aquela geração antiga. E Nabucodonosor foi o rei que ele levou Israel cativo, ele dominou Israel e levaram várias pessoas de Israel para Babilônia. Deixou algumas lá em Israel, os mais pobres, mas os mais ricos, os mais sábios, ele levou como escravo. E Daniel foi junto nessa leva de escravos. E Daniel teve uma história de revelação com Nabucodonosor, o avô desse rei aqui. Nabucodonosor já tinha passado a época dele. Esse rei, aqui no verso 1, ele fala assim, capítulo 5, verso 1. O rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, seu avô, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres, as concubinas do rei, usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém. Beberam vinho, deram louvores a outros deuses. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. O rei viu os dedos que estavam escrevendo, e o semblante dele ficou pálido, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e os joelhos batiam um no outro. Então ele ordenou que fossem chamados os encantadores, os feiticeiros, para decifrar o que estava escrito na parede. Ele pega os utensílios que foram trazidos de Jerusalém, do templo, aproximadamente 70 anos atrás, para beber vinho neles. E quando ele começa a beber vinho naquela festa, naquela farra, aparece uma mão escrevendo na parede. E ele procura alguém que possa interpretar, mas a rainha mãe, a mãe dele, diz que tinha um jovem, um homem, na verdade, que poderia saber o que estava escrito, porque ninguém sabia. E aí no verso 22, Daniel aparece a ele e fala: olha, rei, você não humilhou o seu coração. Você é filho de Nabucodonosor, não humilhou o coração mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo, para que o Senhor, as concubinas e os homens importantes bebessem vinho nele. Além disso, deu louvores a outros deuses. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão está a vida e os teus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão para escrever na parede, e o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação. Deus, Mene, significa Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs nele um fim. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Parsim, ou Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. E no mesmo instante, o rei Belzazar foi morto e Dário, o rei do Império Medo, se apoderou do reino. Olha o que acontece. Quando Deus fala, é um decreto para esse rei, acontece na mesma hora. Aqueles utensílios eram utensílios que tinham sido trazidos de Jerusalém há 70 anos atrás. E aqueles utensílios eram para louvor e glória de Deus dentro do tabernáculo de Deus. Só que eles foram trazidos de Jerusalém e ficaram guardados na Babilônia durante muito tempo. Só que aquele rei se achou no direito de usar aqueles utensílios para uma forma errada, para uma forma profana.
Só que aqueles utensílios, eles eram provenientes do ouro que Deus mandou o povo levar do Egito, quando libertou o povo do Egito. Olha para você ver. Passaram muitos anos, quando Deus ordena fazer todos os utensílios de dentro do tabernáculo, de um Deus de detalhes, um Deus que mandou que tudo fosse do jeito que Ele queria, as medidas, tudo certinho. Passado quase 900 anos, aqueles utensílios foram levados para a Babilônia. E esse rei usou de uma forma errada. Você consegue entender o zelo que Deus teve por uma taça de ouro, por uma bacia de ouro, por utensílios de mesa de ouro, quando Ele viu que alguém estava usando aquilo que Ele tinha ordenado para fazer para um determinado fim. Alguém estava usando para um determinado fim errado, para outro fim, para profanar aquilo que Deus havia feito. Você consegue entender o zelo que Deus tem quando Ele ordena alguma coisa? Aqueles utensílios refletiam a obediência de um povo dentro do templo. Aqueles utensílios refletiam o detalhe de Deus, refletiam a história de Deus, que Deus tinha feito na história de Israel. E aquele rei usou de uma forma errada. Só que quando o tempo passa, na nova aliança, sabe o que Deus diz? A Bíblia diz que Deus não habita em templos de mãos humanas, mas que Ele habita dentro de você e dentro de mim. Ele diz: imprimirei as minhas leis no coração do homem para que ele não se esqueça. Agora você consegue entender o zelo que Deus tem pela sua vida, o cuidado que Deus tem pela sua vida, o Deus que olhou para algumas taças de ouro que estavam sendo usadas para beber vinho com um rei profano. E Ele veio com um decreto sobre aquele rei. E aí eu te pergunto, será que Deus tem um zelo pela sua vida, pela sua casa? Tem. Ele te ama. Ele fez você para um determinado propósito. Ele fez você para louvor da glória dEle. Você é um projeto de Deus. Você não é um fracasso de Deus. Você é um projeto de sucesso de Deus. Quando Deus fez você entrar nesse mundo através do ventre da sua mãe, o ventre foi só uma passagem. Ele tem uma história para você. Salmo 139 diz que Ele escreveu todos os seus dias em um livro. Ele não esquece de você. Do céu, Ele olhou aqueles utensílios que há tantos anos atrás Ele ordenou que fossem feitos e utilizados para um determinado fim. E Ele olhou e falou assim: não, isso não está certo. Alguém está usando o que eu fiz de um jeito errado. Agora, quando Ele olha para você e te chama, filho, filha, eu quero que você viva aquilo que eu determinei para você. Sabe quando Deus fala assim, ó, o seu reino foi dividido e entregue? Ele utilizou um verbo no passado. Só que aquele rei ainda reinava ali. O que isso quer dizer? Na teologia tem um termo que chama inexorabilidade profética. É até difícil de falar. Mas que o conceito ele diz o seguinte: quando Deus diz algo no passado, para Ele é no passado. Para a gente ainda nem viu. É porque Ele já decretou e vai acontecer. O seu reino foi dividido, mas o rei estava de boa. Ele tinha sarado a cachaça dele, porque tinha ficado meio tonto com o que ele viu. Mas naquele mesmo instante ele perdeu o reino. Então o que Deus disse sobre você? O que Deus disse sobre você? O que Ele disse sobre você vai acontecer. Não tem lugar no mundo que a graça de Deus não possa te achar. E aí sabe o que acontece? 2 Coríntios 4, 7 fala assim, ó: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja
que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Sabe o que é o tesouro dentro do vaso de barro? É a palavra de Deus dentro de você. Aquela taça de ouro, aqueles utensílios de ouro, que tinha um valor para Deus, que tinha um valor na cultura hebraica, que significa você na casa de Deus. Hoje é mencionado como um vaso de barro. E o ouro está dentro de você. O vaso ele é moldado, o vaso ele é preparado. E o ouro é depositado dentro de você. A preciosidade para Deus hoje é a sua vida. É o seu coração nele. É o quanto você decide se encher dele. É o quanto de ouro você decide colocar dentro de você, que é o vaso. E aqui ele fala, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Aleluia. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Olha que lindo isso. Quando você entende que Deus hoje, Ele te prepara, Ele te molda para depositar um ouro dentro de você, você vive essa promessa. Você é atribulado, mas você não fica angustiado. Você fica perplexo, porém não desanima. Você vê a pessoa mentindo na sua cara e fala, gente, como que essa pessoa tem coragem de falar isso? Mas você não desanima, você levanta a cabeça e segue em frente. Você é perseguido, mas você não está abandonado. Você tem um Deus que cuida de você. Você é derrubado, porém não destruído. Você sabe por que você não é destruído? Porque você é um vaso na mão do oleiro. E não há lugar melhor para ser quebrado do que na mão de Deus, do que na presença de Deus. Olha que lindo isso. Sabe o que Jeremias 18 diz? Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Então Jeremias disse, eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, que é aquela roda que tinha um vaso no meio, a roda ia girando e ele ia moldando, você já viu? Se você já assistiu Ghost, você vai lembrar. Você lembra de Ghost? Aquela roda que ficava rodando, tinha um vaso ali, o vaso tinha um barro, né? Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que eu pensei em fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu vou mudar de ideia quanto ao bem que eu tinha que fazer para ele. O que Deus está dizendo? O vaso, ele fica pronto quando ele termina aquele serviço ali. Jeremias viu o vaso na mão do oleiro, mas Deus falou assim, vocês são como barro na minha mão, ou seja, eu estou trabalhando em vocês ainda. Se eu falar para vocês, ele fala aqui, ó, Deus, se eu falar sobre uma nação que eu vou derrubar, destruir, e se ela se converter, eu vou mudar de ideia. Ah, mas Deus não se arrepende, Deus não muda de ideia. Muda. A palavra de Deus diz que Ele muda. Também eu mudarei de ideia a respeito do mal que eu pensei em fazer. Agora, se eu falar a respeito de uma nação para edificar e ela fizer o que é mal, eu também vou mudar de ideia. Ou seja, quando Deus fala algo
E se a gente estiver alinhado à vontade dele, se a gente estiver alinhado àquela atitude que ele quer que a gente tenha, ele vai fazer. E aí você vai ver aquela promessa. Tudo pode acontecer. Perseguição, terror, notícias ruins. Mas você está firmado nele, porque a sua vida está nas mãos dele. E é por isso que você precisa buscar essa revelação da palavra do Senhor. Sabe, muitas vezes você vai ter atitudes que para as pessoas não vão fazer muito sentido. Mas você sabe que é Deus que pediu para você. Porque você não está buscando a aprovação de homens, você está buscando a aprovação de Deus. Essa passagem do vaso na mão do oleiro, ele fala de permanência, de obediência. Ele fala de um processo de construção que Deus está fazendo. Ah, mas se alguma coisa der errado, ele está ajustando, ele vai fazer de novo. É isso que Deus está falando. Como o vaso que o oleiro fazia se estragou nas suas mãos, ele tornou fazer dele outro vaso. Agora, como que é feito o vaso? O barro está ali, não está? Aquela terra, aquele preparo ali, argila, não sei. Vem sobre aquela massa uma água para amolecer. Sem água ele não consegue fazer aquilo ali. E o que é água? A palavra de Deus. À medida que a água vem sobre você, à medida que a palavra de Deus vem sobre você, ela vai permitindo que você seja moldado nas mãos de Deus. Até que Ele faça de você aquilo que Ele quer fazer. E às vezes vai tirar uns pedacinhos de você. Às vezes vai tirar alguns pensamentos que você tinha. Às vezes vai tirar de você alguns padrões que você tinha, algumas atitudes que você tinha. E a água vai te limpando. O que limpa a água é a água. E o que amolece aquele barro para que Deus faça algo novo em você é a água. Por isso que é lindo esse momento, que você está se enchendo da água, a água está caindo na sua vida. E Deus vai te pegando, e Deus vai te moldando, e Deus vai te preparando. Porque você vai entender que aquele utensílio, voltando lá em Daniel, que o rei usou de uma forma errada, é você. Quando você estava permitindo que o reino das trevas te usasse do jeito que ele queria, para divertir os outros, para servir de entretenimento, de chacota. Aquela taça estava numa mesa, em meio de pessoas importantes, homens ricos, prostitutas, uma festa regada de vinho, farra. Todo mundo muito alegrinho ali, se divertindo com aquilo. Talvez olhando para aquela taça e falando, que taça bonita, hein? Ah, foi meu avô que trouxe aí lá de Israel, agora é nosso. De repente veio uma mão, a mão cujo poder da vida está nela. Escreve na parede. Então tudo aquilo que você perdeu no mundo das trevas, todo o dinheiro que você gastou no reino das trevas, todas as noites que você passou sem dormir, Deus vai restituir. Porque quando aquele homem morre, aquele rei morre, surge um novo rei chamado Dário e um rei chamado Ciro, o qual abre as portas do portão da Babilônia, ordenado por Deus, e manda todo mundo voltar. E aí surgem dois caras chamados Neemias e Esdras. E eles levam todos os utensílios, o povo de Israel leva todos os utensílios de volta para a casa de Deus. E Esdras 6:7 fala que todos os utensílios de ouro foram levados de volta para a casa de Deus e recolocados no seu lugar. É isso que Deus quer fazer com você. Reposicionar você no reino dele. Não importa quanto tempo você perdeu longe dele, ele quer te colocar de volta no lugar de origem sua.
Ele quer te colocar no lugar que Ele escolheu para você. Você está me entendendo isso? Porque se uma taça tem valor para Deus, imagina o que sobra de valor para você. Imagina o amor que Deus tem pela sua vida, o amor que Deus tem pela sua casa, o amor que Deus tem pela sua família. E Ele te chama hoje para te recolocar no lugar que Ele escolheu para você. E aí você tem que entender isso aqui. Deus, eu estou aqui. Eu estou de volta. Eu estou perto do Senhor. Faz de mim um vaso novo e me enche do tesouro que é a Tua palavra. Você consegue entender isso? Você consegue entender que para Deus não existe tempo, não existe pressa. Ele vai gastar gerações para resgatar uma promessa. Quando alguém não entende, ele vai tentando resgatar a próxima geração. Mas se você entendeu que a graça te alcançou, você vai ser como aqueles utensílios que foram recolocados na casa de Deus. E todo mundo vai olhar para a sua vida e vai ver que foi Deus que fez. E vai ver quem é Deus na sua vida. E vai ver que Deus cuidou de você até aqui. Que você foi feito para louvor e para a glória dEle. E não há reino das trevas que consiga apagar isso. Não há diabo, não há Satanás que consiga apagar o que Deus escreveu sobre você. Entenda isso hoje. Deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus te moldar, deixa Deus te preparar, deixa Ele arrancar de você o que Ele não quer, o que não faz parte do plano dEle. É só Ele que pode fazer isso. Glória a Deus. Às vezes falamos, Senhor, porque demorou para me resgatar, mas Deus sempre esteve ali. Nós que demoramos para ver. Glória a Deus, Glaucia. Glória a Deus. Ele sempre esteve ali. Amém? Amém. Eu quero orar pela sua casa, pela sua vida. É sobre isso. Ontem eu ministrei parte dessa palavra no culto de ontem. E essa parte da restituição, eu quero que você entenda. Talvez você, assim como ontem lá, Deus me direcionou a falar para uma irmã que ela não estava dormindo. Perguntei, você está dormindo? Ela falou, não. Porque Deus já tinha me despertado para isso. Eu falei, coloca a mão no seu travesseiro, na sua cama e comece a decretar que ali é o reino dos céus, que ali faz parte do reino de Deus, que o reino das trevas não habita ali, que você já está no seu lugar. Então comece a falar isso dentro da sua casa, comece a falar isso no seu casamento, nas suas finanças, nos pensamentos que você tem. Gente, isso é muito sério. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica. Antes de ontem nós estávamos conversando com o pessoal e a mulher tomando muito remédio para dormir, antidepressivo. E foram horas a gente ministrando. A gente encontrou ela no outro dia e falou assim, eu dormi sem um remédio. Ela disse que saiu daqui de casa leve e tal. Você acha que foi a gente? Não, não foi. Foi isso aqui, ó. 2 Coríntios 4. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. O tesouro em vaso de barro. É sobre isso que você tem que andar. É nessa palavra que você tem que andar. Então, qualquer coisa que estiver ruim na sua vida, estenda a sua mão e declare a palavra de Deus. Ela tem poder. Ela tem poder para curar, ela tem poder para restaurar. Por quê? Porque é ela que faz o vaso ser moldado, ser preparado. Tudo que Deus fez, Ele fez com o poder da palavra. Que haja luz.
Mas quando chegou a vez do homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí ele fez o quê? Foi na terra, preparou, pegou a água, a terra e fez um barro. E fez um homem. Então, para Deus nos fazer, Ele colocou a mão dele. Isso revela intimidade. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deixa Ele colocar a mão, deixa Ele, sabe, fala para Ele, Deus, arranca de mim o que não te agrada. Arranca de mim as palavras que não te agradam. Arranca de mim os pensamentos que não te agradam. Faz de mim um vaso novo. E Ele vai fazer. Amém. Se posicione perante o inimigo. Declare que seu lar pertence a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos declarar isso? Se é algo aí na sua casa que você quer que Deus toque, estenda a sua mão. Levante a sua mão na sua casa. Levante a sua mão que a gente vai orar. Vamos declarar isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque a Tua palavra é como a água que vem nos limpar, vem nos purificar, vem nos amolecer, Deus, para sermos moldados nas Tuas mãos. Deus, se é algo que o Senhor disse e que a gente agiu de uma forma contrária, Deus, que de certa forma a gente impediu o Teu agir, Pai, nos perdoe. Nós queremos viver, Deus, a Tua vontade, assim como o Senhor disse para Jeremias sobre a nação de Israel. Nós queremos viver a Tua vontade, Pai. Então nos molda, Pai, nas Tuas mãos, Jesus. Venha tirando, Deus, tudo que não te agrada, Deus. Venha nos preparando, venha nos moldando. Nos quebra na Tua mão, Pai. E faz de nós um vaso novo, meu Pai. Faz de nós, Deus, um vaso novo. E nos encha, Pai, da Tua palavra, nos encha da Tua presença, nos encha do Teu Espírito, nos encha da Tua unção. Ei, Jesus, as mãos dessa pessoa estão estendidas, Pai, sobre a casa dela. E eu sei que há um poder, Pai, na mão dela, Pai. Eu sei que há o poder do Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor sabe o motivo pelo qual ela está orando, Pai. Deus, que haja um alinhamento nessa casa, que haja um despertamento, meu Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que a nossa casa, que a casa dessa pessoa é propriedade do reino de Deus, do reino dos céus, Pai, o reino do Senhor, o reino do Teu Filho Jesus. E que o reino das trevas não tem poder, Pai. Visita a cama, Pai, dessa pessoa, Deus. Que ela consiga dormir, que ela consiga descansar. Visita o casamento, o cônjuge, Pai. Visita, Deus, em nome de Jesus, os filhos, as finanças. Visita a mente dessa pessoa, Pai. Coloque, Deus, pensamentos novos, Pai. Pensamentos de paz, pensamentos de esperança, pensamentos de graça, Deus. Venha com um toque de cura, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque Teu é o reino, Pai. Porque Tua é a glória, Pai. Porque Teu é o poder, Pai, para sempre, 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 Pai. Rebassore barabasso, candaralabasso. Nós Te glorificamos, Pai, nós Te damos graças, Pai, por esse momento. Bendito é o Teu nome, Pai. Bendito é o Teu nome. Olhe para a nossa cidade, Pai. Olhe para os jovens dessa cidade nesse tempo, Pai. Tem misericórdia, Pai. Proteja-os, Pai, na volta para casa, Pai. Livra-os do acidente, livra a nossa cidade da tragédia, Pai.
Livra, meu Deus, em nome de Jesus, nesse tempo, Pai, de carnaval, de festa, de bebedeira, Pai. Guarda as estradas, Pai. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é lindo, né? Deus é lindo. Deus abençoe sua vida, seu dia, seu feriado aí. A gente se encontra amanhã. Que Deus encha você desse tesouro. Amém? E você que é de Itaberaí, que eu ainda não te vi no culto domingo, estou sentindo a sua falta lá. Espero ver você no próximo domingo, às 9 horas, que tem sido um tempo muito precioso, um tempo glorioso na presença de Deus, como Deus tem nos visitado. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Fica com Deus, um abraço para você. Você que chegou depois aqui, escuta lá no Spotify, compartilha com alguém também, amém? Fica com Deus, um abraço.